Fala, galera do 7º ano, tudo bem? Espero que vocês estejam aí em casa estudando. E lembrando, quarentena não é férias, beleza? A gente tá aqui na ação total e vamos embora. Tema da aula de hoje, expansionismo marítimo espanhol. Antes de ter essa parada, a gente estava vendo sobre expansionismo marítimo português, pioneirismo português. Agora a gente vai trabalhar expansionismo marítimo espanhol. Show? Simbora! Galera, fatores que levaram ao expansionismo marítimo espanhol, muito importante isso. Vamos lá. A centralização monárquica, assim como aconteceu com Portugal, foi um fator fundamental que promoveu o desenvolvimento do expansionismo marítimo na Espanha, certo? Então, primeiro fator, expansionismo marítimo. A união territorial, antes da Espanha se formar, ela era dividida em 4 reinos: os reinos de Leão, Castela, Navarro e Aragão. Então, essa união territorial, formando o território da Espanha, formando a Espanha, foi outro fator que contribuiu muito grandemente para o processo de desenvolvimento marítimo espanhol. O pioneirismo de Cristóvão Colombo foi fundamental. Por quê? Cristóvão Colombo era um dos pouquíssimos naquela época que acreditava que, de fato, a Terra era esférica. Havia um pensamento naquela época que a Terra era plana, certo? E justamente por esse fato, as pessoas iam nas navegações e não voltavam. Ou então de que haviam monstros marinhos e que esses monstros marinhos iriam, de certa forma, matar as pessoas, enfim. E por isso que essas pessoas não voltavam. Não, isso não acontecia por isso. Nem a Terra era esférica, nem a Terra era plana, nem muito menos as pessoas morriam por causa de monstros marinhos que existiam. Muito ao contrário, não havia um domínio muito grande das técnicas de navegações e por isso que as pessoas não voltavam, principalmente orientação cartográfica, beleza? Então, o terceiro fator que eu destaquei para vocês é o pioneirismo de Cristóvão Colombo, que foi fundamental. Outro fator primordial foi o financiamento da monarquia e as expedições, certo? Isso foi um fator muito importante e que contribuiu para que desenvolvesse o expansionismo marítimo espanhol. Beleza? Vamos lá. Aqui eu destaquei uma imagem da chegada de Cristóvão Colombo, só para ilustrar para vocês visualizarem um pouquinho melhor. Beleza? Vamos lá. O ápice do expansionismo marítimo espanhol foi a viagem de Fernão de Magalhães, tá? Por quê? Porque ele fez a volta no planeta Terra e comprovou a esfericidade da Terra, ou seja, que a Terra é redonda. Todo mundo sabe que a Terra ela é uma geóide, ela é achatada nos polos, certo? Então, mas a viagem de Fernão de Magalhães, ele comprova que a Terra, de fato, ela é esférica. Então, foi uma das grandes conquistas do expansionismo marítimo espanhol. Vamos lá, por favor. Destacando só um pouquinho, e eu também vou abordar agora na aula com vocês, tratados e limites entre Portugal e Espanha. Beleza? É outro tema que a gente ainda vai ver nessa aula. Vamos lá. Bom, a Igreja Católica teve um papel fundamental como intermediadora da divisão de terras entre Portugal e entre Espanha, porque ambas eram as duas grandes potências marítimas da época, ou seja, o domínio e a conquista de novas terras estava basicamente sobre Espanha e Portugal, tá? Estabeleceu uma criação de um meridiano, uma linha imaginária de 100 léguas, onde as terras que seriam descobertas a oeste pertenceriam à Espanha e a leste pertenceriam a Portugal. Por favor, vamos lá. Bom, a insatisfação de Portugal com a divisão proposta pela Igreja, na figura do Papa Alexandre IV, tá? A Igreja Católica ela promoveu essa divisão, ela foi fundamental, mas Portugal não se satisfez, não gostou da divisão proposta a partir daí. A partir daí, o meridiano passou a ser de 370 léguas em relação a Cabo Verde. Esse foi o chamado Tratado de Tordesilhas, tá certo? A divisão a partir de 100 léguas foi o que a gente chamou de Bula Intercoeteira. Beleza? Aqui a gente tem um mapinha só para ilustrar, certo? Esse primeiro ponto que eu destaquei aqui para vocês eram as 100 léguas, tá? Cabo Verde está aqui.
As 100 léguas está aqui. Isso foi a bula intercoeteira. A Portugal não se satisfaz e cria-se o Tratado de Tordesilhas a partir daqui, essa linha vermelha aqui que vocês estão vendo, que vocês vão ver nesse slide que vai ficar para vocês no Google Sala de Aula, certo? E aqui, essas aulas pertencem ao domínio da Espanha, essas aqui vão pertencer a Portugal e depois disso pertenceriam também à Espanha, tá certinho? E foi a partir do Tratado de Tordesilhas, se você observar aqui, na bula intercoeteira, o Brasil, o território que hoje é o Brasil, não pertencia a Portugal, mas a partir do Tratado de Tordesilhas, essa faixa aqui, ó, e logo depois o Brasil foi se expandindo, essa faixa aqui, a partir do Tratado de Tordesilhas, ela passou a pertencer ao Brasil. Beleza? Galera, um abraço, até a próxima aula, valeu!